Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Glória a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus. A partir do verso de número 1. Amém. Para a glória do nosso Deus, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém. Levante a tua Bíblia, a tua mão, vamos orar. Peça para que o Senhor fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em tua presença, eterno, nós nos colocamos, meu Deus, para exaltar, para bendizer o teu nome. Ah, Senhor, tu sabes da necessidade que nós temos da tua presença, do toque do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Senhor, porque nós não sabemos falar como convém falar. Meu Deus, nós necessitamos de uma língua erudita, meu Deus do céu, concedida pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, a nós nessa noite, para que possamos transmitir, ó Pai, a Tua mensagem à Tua igreja, aos ouvintes de perto, aos ouvintes de longe, meu Pai. Senhor, alcança agora cada um pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Meu Deus, abre, Senhor, a porta da palavra, nos instrui, nos ensina, nos alimenta, segundo a Tua misericórdia, pois é o que eu te peço, eterno, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar a igreja, desocupando tuas mãos, dando a salva de palma, com alegria a Jesus nessa noite. Graças a Deus, peço aos irmãos atenção, a referência, a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem aos nossos corações, e aqui nós observamos nesse texto, um texto aqui de instrução, a qual Paulo, ele aqui nos instrui, segundo a misericórdia, segundo aqui a sabedoria que o Senhor o concedeu, porque aqui ele vai falar acerca do ministério do servo do Senhor. E quero pedir aos irmãos atenção, porque essa palavra ela é muito interessante, é uma palavra que se faz necessária para todos aqueles que servem a Deus, para obreiros, de forma geral, para ministros, para todos nós que estamos diante da frente da obra de Deus, e não só nós, mas também a todos aqueles que aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua alma. E veja que Paulo, ele inicia esse capítulo de número 2, no versículo de número 1,
ele dizendo para Timóteo, né, que era seu filho na fé, não filho sanguíneo, porque Paulo mesmo não era casado, mas o seu filho na fé. E aqui Paulo diz para ele se fortificar na graça, e essa graça que tem em Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo está falando para Timóteo: você precisa se fortalecer, você precisa se fortificar. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, meus irmãos, quantas das vezes nós, fisicamente, dizendo assim de uma forma física, aos olhos de todas as pessoas, nós estamos fortes, nós estamos robustos, todo mundo que olha vê que nós estamos com uma saúde de ferro, mas quando na verdade, dentro de nós, na nossa alma, nós estamos como que tivesse dormindo, nós estamos como que tivesse desfalecido, nós estamos como que desmaiado, ou como se estivéssemos mortos. O que isso mostra? Que nós estamos fracos, que nós estamos precisando de força. E detalhe que essa força que nós precisamos não é uma força que nós conseguimos em comer uma determinada carne, um determinado tipo de alimento, ou conseguir, na verdade, ali uma receita balanceada, uma dieta balanceada, que nós vamos ali ingerir para que nós possamos adquirir força. Não é dessa maneira. Essa força que o apóstolo Paulo está aqui falando para Timóteo, que nessa segunda carta, no verso de número 1, é um alimento que nós precisamos, para o homem interior, ou seja, para a nossa alma. E que esse alimento, louvado seja o nome santo do Senhor, ele vem exclusivamente da parte do Senhor. Esse alimento é um alimento espiritual, e que nós conseguimos esse alimento, que nós conseguimos ingeri-lo, que nós recebemos na verdade da parte do Senhor, quando nós nos colocamos a buscar ao Senhor intensamente, mesmo na fraqueza, quando não é fácil orar, mesmo na fraqueza, quando não é fácil dar glória a Deus, mesmo na fraqueza, quando não é fácil glorificar o Senhor, adorando a Deus, com louvor, com canção, enfim, de adoração a Deus. Mas é nessa hora que nós precisamos buscar, pedir para o Senhor essa graça aqui que ele diz, na graça que há em Jesus Cristo de Nazaré, por intermédio do Espírito Santo que está na nossa vida. Então, quando nós começamos a perseverar, quando nós começamos a pedir, a buscar, a implorar ao Senhor que Ele nos livre dessa fraqueza, desse espírito de morte, de cansaço, de fadiga que vem sobre a nossa vida, nós conseguimos. Paulo está falando aqui para Timóteo ele se fortalecer, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que Paulo, primeiro, Paulo ele é um homem, não qualquer homem, mas nós vemos pela palavra de Deus que Paulo, ele foi um homem totalmente experiente. Paulo ele viveu a sua vida, ali sendo fariseu, ele viveu a sua vida aprendendo a palavra de Deus, aprendendo as letras, aprendendo idiomas, era poliglota. Nós vemos o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ainda quando era Saulo, na sua juventude, ele mesmo diz que ele viveu aos pés do venerável doutor, conhecido como Gamaliel, que era um homem muito reverenciado, era um homem de muito entendimento, de muito conhecimento, e Paulo ali estava do seu lado, aprendendo aos seus pés. Então veja que Paulo ele foi um homem muito culto, ele aprendeu muita coisa. E veja que então no seu ensinamento, quando ele estava ainda sendo judeu, ainda quando ele era na verdade ali um fariseu, antes de ser um cristão, veja bem que ele vai somar todo o seu conhecimento que ele teve na questão da lei, e agora ele vai, com esse conhecimento, ele agora aceitando Jesus Cristo, ele sendo um cristão, ele vai receber ali os ensinamentos do Senhor, como ele mesmo fala que ele recebeu do Senhor, aquilo que ele recebeu, ele nos ensinou. Isso é muito interessante, que ele ali tinha
um fardo, né, de conhecimento, de experiência que ele poderia ensinar, desde uma criança até um ancião, né, desde uma jovem, de uma menina até uma senhora, uma anciã. Então ele tinha meios, ele tinha formas, ele tinha bagagem, ele tinha conteúdo para ele ensinar cada tipo, cada classe de pessoa que pudesse ouvir, né, qualquer plateia de gente que estivesse para ouvir, sempre ele tinha uma palavra boa, uma palavra temperada para dar a todos aqueles que o ouviam, independente onde quer que ele estivesse. Meus amados e queridos irmãos, presta bem atenção, né, que aqui neste versículo de número 2, no verso de número 1, no número 2, vai começar aqui para nós, né, a cadeia de ensino. Quando nós falamos cadeia de ensino, ele vai ramificar isso aqui. Analisa bem o verso 2 do capítulo 2, ele vai falar para Timóteo dessa maneira: olha, Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas, está falando, olha, aquilo que eu te falei, aquilo que as testemunhas, né, elas também confirmaram acerca do que eu falei. Olha, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Meus irmãos, essa situação aqui, ela vai falar para nós acerca de duas coisas. Ele vai falar acerca de recepção e vai falar acerca de transmissão. Mas recepção e transmissão o quê? Recepção e transmissão da fé, da palavra que ele ouviu. Recepção e transmissão. O que é recepção e transmissão? Recepção é quando você recebe, é quando você ouve. E a transmissão é o quê? É aquilo que você ouviu, você agora vai ter a responsabilidade, ter o compromisso de passar, de transmitir aquilo que você ouviu. E é o que está dizendo aqui nesse versículo de número 2. Ele está mostrando isso, que é a nossa responsabilidade. Veja, de novo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Veja aí, a recepção, ouviste. Então, o que você ouviu de mim, das testemunhas, ele continua, você confia, ou seja, você fala a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinar outros. Então, Timóteo, ele vai ouvir, Timóteo, ele vai ter ali a convicção, a certeza daquilo que ele ouviu é fato, porque vai ter testemunhas para confirmar. Então ele vai agora alcançar, ele vai procurar homens idôneos, ele vai procurar homens fiéis, não vai procurar qualquer pessoa, e ele também vai pregar aquelas pessoas, né, aqueles homens fiéis, vai ensinar aqueles homens para que aqueles homens também possam fazer o quê? A mesma coisa que ele fez, aquilo que ele ouviu e ensinou, aqueles homens fiéis também eles vão ouvir e vai ensinar. Queridos, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque a Bíblia fala para nós, lá no capítulo de número 10, do Evangelho de Mateus, a Bíblia fala para nós do Evangelho de Lucas, também no capítulo de número 10, a Bíblia diz ali que o Senhor Jesus, ele vai enviar os 12, e Jesus ele vai enviar os 70. Presta bem atenção que Jesus ele não apenas diz para os 12, para os 70, olha, saia aí pelas terras longínquas, não passe pelo caminho dos homens, nem pela terra de Samaritano, vai aí pelas quebradas, pelos lugares ociosos, os lugares distantes, e vocês anunciam que é chegado o reino dos céus. Não é só isso que Jesus fez. Antes de Jesus mandar os discípulos irem, esses discípulos precisaram passar por um discipulado. E qual que é esse discipulado? Eles precisaram ver que sobre Jesus tinha um poder que era diferente do poder
entre aspas, que havia nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, nos doutores da lei. Por quê? Porque Jesus, quando ele pregava, quando ele ensinava, as pessoas ficavam perplexas, porque o ensinamento de Jesus era diferente. Jesus ele ensinava com autoridade, Jesus ele ensinava com poder, e todo mundo ficava boquiaberto de ver a autoridade e o poder de Jesus, a maneira que ele pregava, a maneira que os milagres aconteciam, a maneira que a cura acontecia, a maneira que as pessoas eram transformadas, eram impactados pelo poder da palavra de Deus. Era algo sobrenatural, era algo muito lindo, era algo muito tremendo. Então eles vão precisar passar por um discipulado, eles vão precisar ver tudo que Jesus faz, eles vão precisar ver o poder de Jesus, e não só bastando ver, Jesus vai dizer para eles: eis que eu vos dou poder, eu vos dou poder para vocês repreender o diabo, eu vos dou poder para vocês curar os enfermos. E Jesus ali vai dar uma série de coordenadas, Jesus vai dar a instrução para eles, para que eles possam ali, por intermédio do poder que eles recebem, da autoridade que eles recebem, por intermédio das coordenadas que eles recebem de Jesus, agora então eles vão para o mundo, agora então eles vão pelas terras distantes, eles vão pelos caminhos, pelos vales, eles vão agora pelos abismos, eles vão por onde quer que seja, aonde quer que tenha gente. E agora eles vão com fé, agora eles vão com coragem, agora eles vão não em nome do ministério, agora eles vão não em nome de qualquer pessoa, mas agora eles vão em nome do Todo-Poderoso, agora eles vão em nome de Jesus Cristo, agora eles vão levar poder, agora o diabo vai ser repreendido, agora as almas vão ser curadas, as vidas vão ser libertas, pessoas vão ser transformadas, a fé daqueles que não têm vai brotar, eles vão começar a acreditar no advento daquele que já estava no meio deles e que em qualquer momento ia passar por ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eles precisavam passar pelo discipulado, eles precisavam ser ensinados, porque, meus irmãos, a Bíblia diz para nós, como ouvirão, se não há quem pregue? Como nós vamos enviar, se não tem quem enviar? É chato, é estranho, não é impossível isso. Hoje a gente observa que muitas pessoas, eles não querem aprender. As pessoas estão rejeitando o conhecimento. Nós estamos vivendo os dias de hoje de uma forma geral, que está se cumprindo o que o profeta Oséias, ele pregou, ele falou um dia. O profeta Oséias, ele diz: o meu povo, ele foi destruído, porque eles desprezaram o conhecimento. Sabe aquele momento, aquela hora que a gente acha que nós já sabemos tudo, que nós já conhecemos tudo? Meus irmãos, é nessa hora que nós achamos que sabemos tudo, que o adversário puxa o nosso tapete e nos enrola com aquele tapete e nos leva para o inferno. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Nós precisamos perseverar, nós precisamos fazer como Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não há limite para nós conhecermos Deus, porque a grandeza de Deus é infinita, o conhecimento de Deus é infinito, o poder de Deus é infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Os mistérios de Deus, eles são infinitos. Nós precisamos mergulhar no oceano do Espírito, nós precisamos buscar o entendimento, o conhecimento das coisas de Deus, para que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré, por intermédio do Espírito Santo, da sua palavra.
não aprender, se eu não me dedicar à leitura, se eu não me dedicar ao estudo, se eu não me esforçar, como que eu vou ensinar se isso foi me imposto? Paulo, certa feita, em meio a toda o seu trabalho, em toda a sua obra, em toda a sua correria, como um grande responsável pelas coisas de Deus, Paulo, ele disse bem assim: ai de mim, ele diz, ai de mim, se eu não anunciar, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ele diz, isso me foi imposto. Sabe o que é imposto? Imposto é algo que é obrigado, você não tem opção. Quando Deus ele impõe algo para nós, meus irmãos, nós não há conversa. Quando se diz imposto, você lembra no IPTU, você lembra no IPVA, você lembra nos impostos que existem em tudo que nós compramos. Não tem como sair fora, você paga ou você paga. Quando diz que Paulo ele diz, isso me foi imposto, então ele diz, eu não tenho o que fazer, eu não tenho outra opção. Ele diz, eu tenho que pregar, e ai de mim, se eu não pregar, isso me foi imposto. Tem coisas que é imposta a nós. Um cargo que nós recebemos, isso é imposto. Foi imposto por Deus, foi Deus que nos deu. E Deus dá um cargo para nós, não é para nós sentarmos aqui, cruzar os nossos pés, mostrar um sapato lindo, um terno lindo. Não é para isso. Quando nós recebemos cargo, cargo já diz o nome, cargo é de carga de peso, ou seja, responsabilidade, compromisso, trabalho. Nós não recebemos um cargo para ficar exposto como outdoor, como um sol, como uma lua, como uma estrela para brilhar. Não é para isso. Nós recebemos um cargo para nós fazermos a obra de Deus. Veja aqui que Timóteo era novo, Timóteo era um jovem, só que a responsabilidade de Timóteo era muito grande. Se nós olharmos aqui, Paulo ele exorta Timóteo, ele ensina Timóteo a exortar os mais novos, exortar os jovens, exortar até os anciãos, exortar as moças, exortar as senhoras, exortar os presbíteros. Por quê? Porque foi imposto a Timóteo essa responsabilidade. Paulo fala para ele que foi imposto pela mão do presbitério, do ministério. Ele recebeu essa autoridade, ele recebeu essa unção para fazer esse trabalho. E se Timóteo não fizesse esse trabalho, ele precisava fazer. Veja uma coisa, que entre a recepção e a transmissão da fé, primeiro, a recepção, ela, como eu falei no princípio e repito, ela é fundamentada, ou seja, ela é principiada no ouvir. Então, primeiro, nós precisamos ouvir. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra. Analisa que isso aqui é muito interessante, que aconteceu até com o apóstolo, até com Saulo. Quando Saulo está indo para o caminho de Damasco, a Bíblia, ele está indo perseguir os crentes em Damasco. E a Bíblia vai mostrar para nós que quando ele está indo, Jesus vai aparecer para Saulo. Jesus vai aparecer numa glória muito grande, uma glória muito profunda, muito tremenda, que a Bíblia diz que Saulo ele vai cair e ele vai ficar cego. E a Bíblia diz que aquela voz, no meio daquela glória, daquele clarão muito grande, vai dizer bem assim para Saulo:
Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Duro para você, duro para te recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo vai dizer: quem é, Senhor? O que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? O que vai acontecer? O Senhor vai conversar com Saulo, vai dar as coordenadas para ele em Damasco, o que ele tinha que fazer. E presta atenção, ele vai ouvir de Jesus. Ele ouve ali, Jesus vai falar com ele, ele vai ouvir. E no tocante, presta bem atenção, no tocante o que ele ouve de Jesus, no tocante a sua cegueira, quando ele vai à casa daquele homem de Deus, e aquele homem de Deus ora para Saulo, a escama cai dos seus olhos, ele volta a enxergar, ele é batizado. Meus irmãos, só essas duas situações já eram suficientes para que Saulo pudesse pregar alguma coisa. No entanto, que quando ele está em Damasco, no entanto que quando ele vai para perseguir os crentes, a Bíblia diz que ele começa a pregar. Ele agora, quando conhece Jesus, quando agora ele é tirado as escamas dos seus olhos, que ele é batizado, a Bíblia diz que agora aquele perseguidor, agora ele vai se tornar perseguido, agora vão perseguir Saulo. Por quê? Porque só o que ele ouviu ali, o que ele viu, aquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, e o que foi feito na casa daquele servo de Deus, quando caiu as escamas dos seus olhos, já era suficiente para ele pregar a palavra de Deus e para ganhar almas para Jesus, porque o Senhor fez uma obra na vida de Saulo, e a obra que o Senhor fez não foi apenas uma obra externa, né? Porque é diferente quando Deus ele faz na nossa vida a obra de dentro para fora do que de fora para dentro, né? Hoje nós estamos vivendo dizendo que nós somos homem de Deus, dizendo que nós somos mulher de Deus, mas às vezes a obra ela está sendo feita de fora para dentro. Quando a obra é de fora para dentro, não há mudança na nossa vida, nós continuamos da mesma maneira, nós continuamos medrosos, nós continuamos covardes, nós continuamos prevaricadores, nós não tocamos a trombeta, nós não alertamos as pessoas, nós vivemos apenas como capa. Nada dá, nada pode, eu nada consigo, eu nada sei. Por quê? Porque a mudança está de fora para dentro do ser humano. Quando a mudança ela é feita de dentro para fora, Jesus ele diz que do que o coração do homem está cheio, isso fala a boca. Bendito seja Deus. E Saulo era um perseguidor. Daqui a pouco o Espírito encheu a vida dele. Aquela mudança foi de dentro para fora, que de repente ele começa a pregar Jesus. Ele agora vai ser perseguido, até os próprios cristãos vai o rejeitar, os próprios cristãos vão tentar expulsar ele do meio deles, vai dizer: não, é uma cilada, ele está enganando o que é cristão, porque ele quer entrar no nosso meio, ele quer tentar nos matar, ele quer tentar nos prender, nós temos que dar um jeito nesse homem. Então veja que os próprios crentes não acreditavam na mudança de Saulo, não acreditavam no testemunho que ele estava pregando no meio deles. Quantas pessoas que ignoram a palavra que nós pregamos, quantas pessoas que desprezam a palavra de Deus, quantas pessoas que ignoram a Bíblia. Porque é fulano que pregou, porque é ciclano que está pregando, porque é fulano que vai pregar. Meus irmãos, a palavra ela não é do homem, a palavra ela não é nossa, a palavra ela é temperada, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus ela tem um alvo, e o alvo é o coração de
todos aqueles que são receptores, de todos aqueles que recebem, lavassura e micanda, labracheia. Eu quero dizer, abra o teu coração, não importa quem prega, não importa quem fala, abra o teu coração, desde que a verdade está sendo pregada, desde que a verdade está sendo falada, ouça. Hoje está cheio de gente querendo ensinar, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Está cheio de gente querendo pregar da doutrina, mas se você pergunta o nome da pessoa, nem o próprio nome ele sabe direito. Como que eu vou dar doutrina? Como que eu vou ensinar? Nós precisamos sentar primeiro, ouvir, para depois a gente ensinar. Veja, a outra coisa, que não é, presta bem atenção nisso, é um privilégio. Nós ouvir, como Timóteo ouviu, é um privilégio. A gente estar sentado e ouvir a palavra de Deus é um privilégio. Mas não basta apenas a gente ouvir a palavra. Também o maior privilégio é de nós transmitirmos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos. É por isso que Paulo ele fala que aquilo que ele recebeu, ele também nos ensinou. Sabe por quê? Porque maior, ou seja, mais se aprende aquele que ensina. Eu falo isso para os irmãos, não para exaltar, mas desde o começo da minha fé, desde quando eu estava andando, dando os primeiros passos, ia para a igreja, sempre eu levava um caderno como esse, a caneta, e ali sentava na frente, na primeira cadeira, pastor pregando, falava alguma base, eu anotava aqui, anotava ali, ficava fazendo aquele monte de rascunho, e chegava em casa, eu sentava na cama, na cabeceira da cama, encostava, minha esposa do lado, e nós ia pesquisar, pegava a Bíblia e começava a rever tudo aquilo, revendo toda aquela palavra que foi pregado. Sabe o que aquilo trazia para nós? Um crescimento espiritual. Sabe o que isso fazia? Isso à noite, no outro dia, na oportunidade, tinha alguém no trabalho, eu ia pregar, mesmo sem novo na fé, mas aquilo entrava na minha cabeça, no coração, porque eu ouvia na igreja, depois lia em casa. Aí eu pregava para alguém novo no começo da fé, já ia pregando para alguém, pregava para o meu sogro, pregava para minha sogra, e por intermédio nós pregamos para eles se converteram, se chegaram a Jesus. Então, ou seja, é bom a gente ouvir, é melhor, é muito gostoso a gente ouvir, mas melhor ainda é a gente transmitir aquilo que nós aprendemos. É como uma pessoa que cozinha, uma pessoa que gosta de comer, geralmente gosta também de cozinhar. E quando a pessoa, ele gosta de comer, ele gosta de cozinhar, ele fica feliz quando alguém experimenta aquilo que ele fez e também quer fazer para outros experimentar. E isso vai aumentando, todo mundo vai fazendo e vai comendo, ou seja, você vai ficar feliz, fala, puxa vida, a minha receita foi longe. Está todo mundo gostando, a palavra de Deus é dessa maneira. Puxa vida, essa palavra fala dessa maneira. Peraí, fulano recebeu, fulano está ensinando para outro, o outro está ensinando para o outro. Essa palavra está dando fruto, essa palavra está trazendo pessoas para a presença de Deus. O intuito da pregação da palavra é alcançar vidas. O intuito da pregação da palavra não é inchar o pregador, não é exaltar o nome do pregador. O intuito da palavra é alcançar corações. O intuito da palavra é impactar vidas. O intuito da palavra é libertar as vidas que estão sob o poder de Satanás. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem uma coisa, que só não recebeu a fé, ou seja, só a fé que nós recebemos por intermédio de ouvir a palavra de Deus. Isso não é importante, importante é nós compartilharmos a nossa fé, daquilo que nós ouvimos, que nós recebemos por intermédio do ouvir, e também compartilhar com todo aquilo que nós necessitamos, ou seja, com aqueles que nós convivemos, melhor dizer. Veja bem uma coisa, que Timóteo,
ele devia considerar ele mesmo. Timóteo tinha que ter em mente que ele tinha que ser um intermediário. Qual intermediário? Ele precisava ser aquele receptor, ele era aquele que ia ouvir a palavra, e ele também teria que ser agora um precursor, ele teria que anunciar tudo aquilo que ele estava ouvindo. Meus irmãos, porque se nós, presta bem atenção, se nós estamos aqui na igreja, a gente ouve a palavra de Deus, só estamos aqui nós, a gente ouve, ninguém comenta nada com ninguém, a pessoa entra muda, sai calado, não fala nada com ninguém. Eu pergunto, qual o intuito da palavra ser pregada? Qual o intuito do ensinamento? Se a gente não comentar com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, se a gente não comentar com alguém do nosso trabalho, do estudo, da onde nós somos, se essa palavra ela não produzir em nós um desejo de ser um pregador, de ser um evangelista, de levar uma mensagem, uma palavra que transforma, que liberta, sabe o que isso vai trazer para a igreja? Vai trazer para a igreja a falência. Mais cedo ou mais tarde a igreja vai acabar. Sabe por quê? Porque não haverá quem pregará, quem anunciará a palavra de Deus. Então Timóteo, ele tinha esse dever de considerar ele mesmo ser considerado como um intermediário entre a era apostólica do apóstolo Paulo, daqueles outros, como também para as eras posteriores. Ele tinha essa responsabilidade. Você sabia que nós temos essa responsabilidade? Nós temos essa responsabilidade colocada na nossa mão. É colocado esse fardo sobre os nossos ombros. É natural pessoas às vezes dizer, eu não sei pregar. Não é todo mundo que recebe o dom para pregar. Não é todo mundo que recebe o dom para ensinar. Mas poder testemunhar o que Deus fez na tua vida, o que Deus fez na vida de um irmão, de uma irmã, na igreja, meus irmãos, isso é coisa que cabe para todo mundo. E quando nós testemunhamos, quando nós anunciamos o poder de Deus na nossa vida, na vida das pessoas, nós também estamos contribuindo para o avanço, para o crescimento, para a expansão da obra de Deus, do poder de Deus na terra. Agora, hoje, por exemplo, se fala de tudo, se comenta de tudo, mas poucas são as oportunidades de comentar, de falar da palavra de Deus, de falar de Jesus Cristo de Nazaré. O outro ponto aqui que é interessante deve-se transmitir a fé a homens fiéis que também ensinem a outros. Não é o que ele diz aqui no verso de número 2? Deve-se, ou seja, homens idôneos que também ensinem os outros. E essa situação, quando ele fala homens fiéis, presta bem atenção que quando se diz homens fiéis, é uma classe de pessoas selecionada. Não é, por exemplo, aqui tem 100 homens, do lado dos varões tem 100 e poucos homens, um exemplo. Os 100 e poucos homens são fiéis, e as 300 mulheres são infiéis, ou alguma outra, não. Quando ele está dizendo pessoas fiéis, é uma classe de pessoas especiais. Presta bem atenção, olhando no grego, essa palavra grega para fiel, né, o homem fiel, quer dizer, no grego fiel quer dizer pistos. E o que quer dizer essa palavra pistos? Ela tem uma rica variedade de significados intimamente relacionados. Por exemplo, um homem que é pistos, ou um homem que é fiel, é uma pessoa, primeiro, que crê. Segundo, é uma pessoa que é leal.
terceiro, é uma pessoa de confiança, e quarto, o qual todo mundo pode depender-se dele. Então tem 4 qualidades para um homem pistos, né? Ou seja, para um homem de fé. Tem 4 pontos que nós poderíamos falar. E veja bem então que Paulo está dizendo para Timóteo para ele confiar a palavra de Cristo a esse tipo de homem, a pessoas que têm fé, pessoas que crê, para ele confiar a palavra de Deus a um homem que é leal, para ele confiar a palavra de Deus em pessoas que é de confiança, não é qualquer pessoa, e também para ele confiar a palavra em pessoas que verdadeiramente, pessoas do convívio, né, que ele poderia ali depositar a sua fé, né? Pessoas que ele olhava para aquelas pessoas, ele disse: não, essas aqui de fato eu posso confiar, eu posso depositar, porque eu conheço a índole dessa pessoa. Então, diz aqui a palavra do Senhor que não era qualquer um que poderia receber essa responsabilidade de levar a palavra e de assumir uma responsabilidade em questão de uma obra com mais pessoas, ali como ser um dirigente de um trabalho, por exemplo. O segundo ponto, aliás, a segunda coisa, que está no verso de número 3, ele vai falar acerca do soldado de Cristo. E diz o verso de número 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz para Timóteo: sofre, pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Em primeiro lugar, Paulo está mostrando aqui que ser um homem de Deus, ele está trazendo aqui nesse contexto, que ser um homem de Deus não é como a gente está vendo hoje, né? Que todo mundo hoje quer ser o quê? A maioria das pessoas, de ninguém mais quer dirigir igreja. Se a gente perguntar quem é que quer assumir a responsabilidade, nós vamos arrumar 100 motivos para a gente não dirigir uma igreja. Mas se a gente falar quem quer uma mala com uma revista semanal e uma Bíblia atualizada e sair com um crachá itinerante, pregando de segunda a segunda, viajando para todo lado, todo mundo vai querer. Mas assumir uma responsabilidade, ninguém vai querer. Hoje todo mundo quer ser itinerante. Hoje ninguém quer ter responsabilidade na igreja ou com a igreja. Peraí, se eu não tenho responsabilidade com a igreja, que responsabilidade a igreja vai ter comigo? Se eu não tenho responsabilidade com Deus, qual responsabilidade que Deus vai ter comigo? É dessa maneira, as coisas funcionam dessa forma. Responsabilidade é uma coisa que hoje está se exaurindo, está acabando, não está havendo mais. E veja que Paulo está dizendo: sofre comigo. Paulo era o líder da igreja, era o pastor presidente, era o fundador. Paulo está dizendo: olha, vem curtir comigo, vem viajar de avião, vem ficar em hotel 5 estrelas. Sabe o hotel 5 estrelas que Paulo estava? Cadeia. Sabe o hotel 5 estrelas que Paulo estava? Cárcere. Sabe o hotel 5 estrelas que Paulo estava? Masmorra. Sabe a massagem que Paulo recebia nas costas? Era chicote, era açoite, era paulada, era pedrada, era bofetada, era cuspe. Paulo está dizendo: sofre comigo as aflições.
sofre comigo as aflições. O capítulo 16, o versículo 33 de João, Jesus ele diz: eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis aflição ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Paulo está dizendo para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições. Eu pergunto: qual cristão hoje que quer sofrer as aflições de Cristo? Qual cristão hoje que quer carregar a cruz? Qual cristão hoje que quer se arrastar derramando sangue, chorando na presença de Deus? Senhor, eu quero largar qualquer coisa, eu abandono qualquer coisa, mas eu não largo a cruz, eu não te deixo. Qual de nós estamos sofrendo as aflições? Imagino que Paulo ele estivesse aqui hoje, Paulo estaria sozinho. Poucos seriam os que iam agarrar nele e dizer: Paulo, eu estou contigo. Se Jesus estivesse aqui levando aquela cruz, será qual de nós ia se dispor, como o sirineu, para dizer: mestre, deixa eu ajudar o senhor a levar a cruz até o Gólgota? Será que algum de nós ia se dispor? Certamente não. Nós íamos estar escondidos, preocupado com algum vírus, preocupado com alguma enfermidade, preocupado com algum problema, preocupado com o trabalho, preocupado com uma hora extra, preocupado em ganhar mais, preocupado em conquistar mais, e com o mais importante, que é com a salvação da nossa alma, nós não estamos nos preocupando. Meus irmãos, ouça isso aqui: sofra comigo as aflições. Quem quer chorar com os que choram? Chorar com os que choram, a gente deixa para os melancólicos. O meu negócio não é chorar com os que choram, eu quero me alegrar com os que se alegram. É banquete? Conta comigo. É churrasco? Conta comigo. É galinhada? Conta comigo. É bênção? Conta comigo. É prova? Tem que ajudar. Sabe aqui, hoje não vai dar, houve imprevisto, não tem jeito, sabe, porque eu já tinha marcado alguma coisa. Aflição não é para qualquer um. Sofrer a aflição é só para quem tem o amor de Cristo no coração. E deixa eu te dizer que Jesus ele está olhando para essas coisas. São essas coisas aqui. Sofre, pois, comigo a aflição. É isso aqui que lá no capítulo 25, no verso 33, Jesus ele vai dizer: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava nu, vocês me vestissem, eu era estrangeiro, vocês me hospedaram, estava na cadeia, estava enfermo, vocês foram me visitar. Isso, essa boa obra, é quando nós fazemos aos necessitados. É quando nós não vamos ganhar nada em troca, porque hoje a nossa boa obra, a nossa vontade de fazer é para ganhar, é para ter alguma coisa em câmbio, em troca. Se tiver alguma coisa em troca, eu faço, eu vou, eu ajudo. Se não tiver, para mim não dá. Jesus está dizendo aqui: olha, quando vocês fizeram a um desses pequeninos necessitados, vocês fizeram a mim. Mas sabe quando nós arrumamos desculpa? Sabe quando nós arrumamos algum tipo de barreira para não fazer? Por exemplo, Jesus vai dizer: eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu era estrangeiro, vocês não me hospedaram, eu estava preso, estava enfermo, vocês não foram me visitar.
Senhor, mas quando que nós estivemos com fome, com sede, nu, estrangeiro, na cadeia, no hospital, e nós não fizemos nada para Ti? Quando vocês deixaram de fazer um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Nós podemos achar que não, mas a questão, para aqueles que foram lançados no inferno, como está lá no capítulo 25, do verso 31 até o 42 de Mateus, é para todos aqueles que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, não sofreram as aflições de Cristo, só quiseram farra. Quando se diz em farra, em festa, em alegria, nós não podemos esquecer que nos dias de Noé foi desse jeito. E Jesus, ele adverte categoricamente em Mateus 24, Jesus diz que a vinda do Filho do Homem ele vai ser aparentada como foi nos dias de Noé. E o que aconteceu? A mesma coisa hoje. Estão comendo, estão bebendo, estão se divertindo, estão casando, dando em casamento, ganhando, gastando, e até que veio o dilúvio e matou a todos. Hoje vai ser do mesmo jeito. Jesus fala que a vinda do Filho do Homem vai ser da mesma maneira. E sábios serão todos aqueles que estiverem com os ouvidos atentos para esse dia. Presta bem atenção que eu quero comentar algo. Como aqui está dizendo, sofre pois comigo aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Preste atenção, a imagem do homem aqui, nesse verso 3, como soldado, e a vida como uma militância, era bem conhecida pelos romanos e pelos gregos, né, naquela época, na época de Cristo. Presta bem atenção que um homem chamado Sêneca, ele disse, de uma forma geral, viver é ser um soldado. Teve outro chamado Epicteto, ele disse, a vida de todo homem é uma espécie de militância, uma militância longa e variada. Olha o que Paulo, ele fala aqui para Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 18. Paulo diz assim para Timóteo, 1,18: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, Paulo diz, milite por elas boa milícia. De novo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de você, acerca de ti, milites por elas boa milícia. Aqui Paulo está falando de Timóteo como um soldado. Um soldado, ele vai viver para Cristo. Em Filemão, aqui um pouquinho mais adiante, no verso de número 2, aqui antes de Hebreus, Filemão só tem um capítulo, Paulo escreve a Filemão dizendo bem assim, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Arquipo, Paulo está dizendo aqui também que ele era companheiro, né, que ele também militava, era como se fosse um soldado também que se alistou para o exército de Cristo. Filipenses, um pouquinho mais atrás, Paulo, ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 25, ele diz aqui, julguei, contudo necessário, mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates,
e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que Epafrodito é irmão, cooperador e companheiro nos combates. Está falando aqui combate, o que? Está falando de guerra. Está falando de guerra, não é de carne com carne e sangue com sangue. Ele está dizendo aqui dos combates espirituais. Ele está dizendo aqui de Epafrodito como soldado, como aquele que combate o bom combate com ele. E em Efésios, aqui um pouquinho atrás, veja bem que Paulo, no capítulo de número 6, no versículo de número 13, Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Paulo aqui mostra a armadura do soldado de Cristo. A armadura que não é uma armadura literal, né? Não é uma armadura física, mas ele olhando para o soldado, o centurião, que guardava ele quando ele estava preso no cárcere, ele olhando para a veste daquele soldado, aí ele deduziu que o homem de Deus, que o soldado de Cristo, ele também tem as vestimentas espirituais, ele precisa se vestir, está equipado com toda a armadura de Deus, para que ele possa combater no dia mau, e depois de ter combatido, ele resistir, ele ficar firme e ele ficar de pé. Então nós precisamos. Outra coisa, quais são as qualidades do soldado que Paulo ele gostaria de ver na vida cristã? Qual é a qualidade do soldado? Quando nós falamos soldado, todos nós somos soldados. Alguém já viu soldado bangaré? Aquele soldado que está ali de pé, mas está encostado. Se tirar a parede, ele cai no chão. Esse tipo de soldado não serve. Aquele soldado que só vive deitado ali, não aguenta ficar de pé. Se tirar a cama, ele cai no chão. Aquele outro que só fica sentado, parece que está paraplégico. Nem um tipo desses soldados serve para o exército de Cristo, e nem para o exército dos homens. O soldado tem que ter postura. E veja que as qualidades que Paulo ele queria ver, como ele enxergava o exército romano, a postura, a forma que eles se alinhavam, as suas armas de guerra, a forma de combate, a estratégia que eles usavam para vencer, para lutar e vencer. Paulo analisava tudo aquilo, ele almejava aquelas estratégias, aquelas armas, toda aquela situação, ele via aquilo no âmbito espiritual na vida dos soldados da igreja. Ele imaginava, ele queria ver essas qualidades na igreja. Primeiro, o serviço do soldado, ele deve ser concentrado, ou seja, concentrado. Uma vez que uma pessoa, ela se alistou na milícia, não pode continuar enredando-se ou envolvendo-se nos negócios comuns e cotidianos da vida. O que ele está mostrando aqui? Está mostrando os dois lados. Espera aí, agora nós nos alistamos no exército do céu. Agora nós estamos vivendo para Deus. Agora ele está mostrando aqui para nós, ele quer ver em nós, que agora nós como soldados de Deus, nós vamos viver para Deus. Nós vamos combater o combate de Deus. Nós vamos guerrear a guerra de Deus. Peraí, as coisas que eram do mundo, elas passaram, ficaram para trás. Agora nós vamos viver para Deus. As coisas do mundo esquece. Agora nós somos soldados.
Agora nós vamos viver exclusivamente para Deus. Não sei se os irmãos conseguem entender. O segundo, um ponto que faz bem ser lembrado, presta bem atenção como era na época do imperador, dos soldados romanos. O código romano de Teodósio dizia: proibimos os homens arrolados no serviço militar comprometer-se com ocupações civis. Nessa época aqui, o imperador, ele proibia os soldados, aqueles que se alistaram, aqueles que faziam parte agora do pelotão, do exército romano, eles eram proibidos de fazer qualquer tipo de trabalho civil. Eles agora viviam exclusivamente para Roma. Eles agora eram soldado, e era soldado que vivia como soldado, ia morrer como soldado. Eles não iam bater um prego, eles não iam fazer nada que qualquer civil fazia. Eles iam viver para Roma, eles iam servir o imperador até a morte. Então Paulo estava mostrando dessa maneira. Veja outra coisa: o cristão deve usar qualquer tarefa em que esteja envolto para viver e demonstrar o seu cristianismo. Qualquer coisa que for posta para nós, qualquer lugar que nós formos, aonde nós estivermos, as pessoas, elas vão precisar olhar em nós, ver em nós que verdadeiramente nós somos um cristão, nós somos um homem, nós somos uma mulher de Deus. Né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem para algum lugar, e você está ali com as suas malas, pegou um voo, desceu no aeroporto, qualquer coisa, está lá os policiais da alfândega, está lá a Polícia Federal, ou quem quer que seja, um monte de gente recepcionando as pessoas, e você chega lá, só de bermudona, com um bonezinho para trás, com a camiseta regata, suas malas na mão. Por mais que você seja um crente, seja um pastor, quem vai olhar em você com esse traje e vai dizer para você: realmente você é um pastor, você é um missionário, um evangelista, você é uma mulher, um homem de Deus? Quando? Nunca vão dizer isso, nunca. Mas quando você for fazer a mesma viagem, você estiver vestido como crente, composto, como a Bíblia manda, com a tua Bíblia na mão, com a tua mala na outra, e quando você chegar, que você estiver na saída, quem olhar para você vai falar: aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é um soldado do céu, aquele ali é um evangelista, aquele ali é um pregador. As pessoas vão olhar e vão te respeitar. Segunda coisa que Paulo esperava ver: o soldado, ele está condicionado pela obediência. O soldado que não é obediente não serve. Soldado que questiona não serve. O primeiro treinamento que o soldado recebe está destinado a lhe trazer obediência às ordens instintivamente, sem questionamento. Pode chegar um momento em que essa obediência rápida e instintiva venha salvar a sua vida e também venha salvar a vida dos outros que estão ao seu redor. Então, ser obediente, como Paulo via a obediência dos soldados ao imperador, Paulo também esperava dos soldados de Cristo a obediência a Cristo. Terceira coisa que Paulo ele queria ver: o soldado está condicionado para o sacrifício. Agora, ser soldado de Cristo e ter que me sacrificar, o soldado ele está condicionado ao sacrifício. Muitas vezes acontece que o dever de um soldado não é tanto atacar o inimigo, como por seu corpo, mas sim como uma parede viva entre o inimigo e aquele que ele ama. Então, às vezes, ser um soldado, a gente nem sempre vai combater o inimigo, mas a gente vai ser como uma parede, seremos como talvez um escudo para receber, às vezes, a punhalada
para receber às vezes o golpe do inimigo para defender aquele que nós amamos. Talvez alguém pode não entender isso, mas Cristo, Ele fez isso por nós. Cristo fez exatamente tudo o que era para nós. Cristo, Ele suportou, Ele recebeu. Ele fez isso por nós. Seu dever é o de sacrificar-se por aqueles que Ele defende. Então o soldado ele tem que ter em mente que ele se alistou, por exemplo, todos nós como nos alistamos, quando fomos no serviço militar fazer o nosso alistamento, nós juramos fazer o quê? Dar a vida pela nossa nação. Nós juramos dar a vida pela nossa pátria. Se tiver que dar a vida, nós teremos que dar a nossa vida pela nossa nação, pelo nosso povo. Assim também, para Cristo, nós também fizemos um juramento, e nós precisamos cumprir esse juramento. A quarta e última coisa: o soldado, ele está condicionado à fidelidade. Quando o soldado romano se destava no exército, tomava o sacramento. Quando ele se alistava, ele tomava então o sacramento, ou seja, o juramento de lealdade ao seu imperador. A virtude suprema de um soldado é ser fiel até a morte. O cristão também deve ser fiel até a morte a Jesus Cristo, através de todas as oportunidades e mudanças da vida, até mesmo as portas da morte. Então nós, encerrando aqui, nós que nos alistamos, sabemos que nós vivemos aqui essa vida, como o apóstolo Paulo, ele mostra aqui para nós sofrer essas aflições, como um bom soldado, como ele diz aqui no verso de número 9, do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz: pelo que sofro trabalhos, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aí no versículo de número 10 ele diz: portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Agora a última coisa, versículo 12: se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Então, amados e queridos irmãos, vale a pena sofrer, não por nós, mas vale a pena nós sofrermos pelo coletivo, pelo todo, pela obra de Deus. Sofrer pelo irmão do lado, sofrer pela esposa, sofrer pelo esposo, sofrer pelos filhos, sofrer pelos pais, sofrer pelos obreiros, pelo ministro, sofrer pela igreja. Vale a pena nós sofrer, porque nós somos membros desse corpo de Cristo. E pode ter certeza que se nós não negarmos o Senhor, Ele também não nos negará naquele dia diante do Pai. Que Deus, o Senhor, Ele possa abençoar a vida dos irmãos, a vida da igreja, que essa palavra venha ter falado ao vosso coração, que você receba com alegria, com amor, e que Deus possa abençoar a vida de cada um em Cristo, para a glória de Deus. Amém? Palmas alegre que exalta o nome do Senhor.